Olá Brasil, olá mundo! Eu sou o Pedro Mendes, diretamente aqui dos estúdios da Demais TV em São Paulo, com o programa jornalístico Chutando o Balde, com todas as informações pertinentes que vão impactar você. Portanto, a partir de agora, não mude de canal, fique aqui comigo, porque temos notícias bombásticas. Só vou dar um recadinho do apoio cultural da maçonaria. É um minutinho, eu já volto, não sai daí. Põe no pente, Braga, põe no pente! Atenção, senhor que está em casa, nesse exato momento, assistindo esse programa, entre em contato com a verdadeira maçonaria operativa, GLMM. Você que tem curiosidade, que sempre quis descobrir os segredos da maçonaria, chegou a grande oportunidade de você conhecê-la melhor. Entre em contato através do site glmm.com.br ou através do zap que passa aí na sua tela, o 0 operadora 11 9 5085 3377, e conheça os verdadeiros mistérios da maçonaria. Se você quer se tornar um homem melhor, procure a maçonaria. A maçonaria é milenar e tem feito homens melhores ao redor do planeta há milhares de anos. Procure entrar em contato com a GLMM, a grande loja maçônica do grande mestre Kleber Nunes Cruz, através do telefone que está aí na sua tela ou do site glmm.com.br. A verdadeira maçonaria operativa. Hoje no mundo todo nós temos muita preocupação com as guerras, né? Principalmente a guerra que acontece entre a Ucrânia e a Rússia, que já vem se estendendo por meses a fio. E por outras coisas que vem abalando o nosso planeta. Portanto, cada vez mais nós temos que nos fortalecer na fé, na espiritualidade, para que possamos evoluir. E em momentos de fé, nós, as pessoas que são católicas no planeta, se espelham no Papa Francisco. E o Papa Francisco vem causando especulações. O futuro dele gera especulações, porque parece que não vem bem de saúde. E o Chutando o Balde não poderia deixar de falar. Então presta atenção nessa matéria, muito pertinente hoje. Põe no pente, Braga, põe no pente! O frágil estado de saúde do Papa Francisco alimenta os boatos sobre uma possível renúncia, mas os analistas alertam que tal cenário não deve ser considerado como algo certo. A visita do Santo Padre à República Democrática do Congo e ao Sudão do Sul, prevista para o início de julho, foi adiada por tempo indeterminado. O Vaticano disse que a viagem ao Canadá, prevista para o final do mesmo mês, está mantida até novo aviso. Desde o começo de maio, o pontífice de 85 anos usa uma cadeira de rodas ou uma bengala, debilitado por fortes dores no joelho direito. O estado de saúde de Francisco já havia alimentado especulações quando ele passou por uma cirurgia em julho de 2021. O pontífice também sofre de uma dor ciática crônica e teve que remover parte de um pulmão na juventude. 3 eventos servem para aumentar os boatos, incluindo o consistório de 27 de agosto, que vai designar novos cardeais, incluindo os futuros eleitores em caso de conclave, um momento muito incomum para esta reunião. Em seguida, o Papa vai reunir os cardeais do mundo em Roma e visitará o túmulo de Celestino V, o primeiro pontífice a renunciar no século XIII. A conjunção de fatores sem precedentes intriga a imprensa e alguns consideram uma oportunidade para o pontífice anunciar sua decisão. Os católicos de todo o mundo vão ter que esperar mais um pouco até saber sobre o futuro do líder religioso. A grande verdade que não podemos jamais deixar de levar em consideração é que o nosso Papa, ele tem uma idade avançada. E as responsabilidades nesse cargo religioso são muito fortes, muito grandes. Há uma responsabilidade em poder estar controlando o mundo inteiro, os papas, antecessores, os cardeais, todos eles, os padres,
é a responsabilidade do Papa saber como estão, como andam, enfim, fora administrar uma igreja que vira e mexe, vem manchando a sua reputação com denúncias de pedofilia, que são várias. É óbvio que o Papa não passa a mão na cabeça dessas pessoas, desses padres, desses homens que cometem tal atrocidades. Mas é um grande problema que vira e mexe, a Igreja Católica tem algumas lacunas com essa situação. Então, para ele, um senhor de idade com doenças físicas, fica muito mais difícil de administrar uma igreja no mundo todo. Então, as nossas recomendações, que ele melhore e que dê tudo certo. Chutando o Balde está aqui para isso. Vou dar um recadinho da PVS, Apoio Cultural. Não sai daí, eu já volto. Põe no pente, Braga, põe no pente! Desce do carro, desce da moto! Perdeu o Playboy! Podia ser um mala, né? Pra roubar o seu carro, a sua moto. Mas não sou não, vou dar uma dica de segurança. Se você tem carro, moto, principalmente moto, entre em contato com a PVS, a maior associação de proteção veicular da América Latina. Cobre furto, roubo, colisão. Para moto, a cobertura é completa. Diferente de outras empresas, a PVS ela cobre tudo, 100%. Ela cobre o furto, que é a moto parada na rua, que as outras empresas não cobrem. Cobrem a perca total, a colisão. Não tem essa de te entregar quadro da moto toda estourada. Você recebe 100% tabela FIP. Então entre em contato através desse zap que passa aí na sua tela. A PVS, a maior associação de proteção veicular da América Latina. Proteja sua moto já. Coisas acontecem no mundo todo, principalmente em tempos de guerra. A economia do mundo anda fragilizada. E aqui no Brasil, o aumento da gasolina está demais. Os preços da cesta básica estão demais. Me ajuda. Por favor, eu peço encarecidamente, de uma forma cordial, senhores governantes, vamos olhar pelo povo brasileiro. Vamos abaixar o valor dos alimentos. Está impossível. Hoje no mercado uma dona de casa não compra mais nada. Comer carne no país, no Brasil, está praticamente impossível. As pessoas que são trabalhadoras. Aonde vamos parar? É um desabafo aqui, de uma forma cordial e sincera, sem nenhum tipo de retaliações a ninguém, porque eu acho que a culpa não é de uma pessoa só, é de um sistema inteiro. Sabe, esse aumento dos combustíveis gera um efeito cascata muito perigoso. Todas as coisas aumentam, alimentos, passagens, segurança pública, medicamentos. Os medicamentos estão à hora da morte. Tapa na cara dessas indústrias farmacêuticas! Sapatada na cara! Que aumentam esses medicamentos de idosos de uma forma escrúxula, de uma forma sórdida, de uma forma venal. Desse jeito. E eu, como jornalista, como comunicador que sou, eu não posso deixar de falar para o senhor e para a senhora a situação real que estamos vivendo. Já existem milhares de pessoas passando fome no país. E a tendência é aumentar cada vez mais. Porque a nossa inflação está desgovernada. Estamos caminhando a passos largos para o inferno. Essa é a verdade. Bom, importações chinesas de petróleo russo aumentam 55%. 55%. Põe no pente, Braga, põe no pente! A China importou da Rússia 8,42 milhões de toneladas de petróleo em maio, superando os envios de combustível da Arábia Saudita, que normalmente é o maior fornecedor da China. De acordo com dados oficiais publicados nesta segunda-feira, as importações chinesas de petróleo russo aumentaram 55% em ritmo anual no mês passado.
Os números representam um aumento de 5,44 milhões de toneladas importadas pela China na comparação com maio de 2021. Os dados chineses foram publicados na semana em que o conflito da Ucrânia vai completar 4 meses e quando outros compradores evitam o petróleo russo. Na semana passada, o presidente chinês Xi Jinping assegurou ao russo Vladimir Putin seu apoio em questões de soberania e segurança. O Kremlin anunciou que os dois líderes concordaram em aumentar a cooperação econômica diante do que chamou de sanções ilegais impostas pelo Ocidente. Várias nações adotaram medidas sem precedentes contra a Rússia em represália pela invasão da Ucrânia. Moscou procura novos mercados e fornecedores para substituir as empresas estrangeiras que abandonaram o país. É difícil, né? Essas coisas acontecem. Espero que o mundo reaja com a economia. Não é só no Brasil, né? A economia no mundo todo, ela anda deturpada pelas coisas que vêm acontecendo. Guerras, conflitos, a peste, né? Que é a praga, a pandemia, que vem cada vez mais assolando o planeta Terra. Estava vendo aqui na internet, Frank Aguiar, que lançou Simone e Simaria, opina sobre treta, expõe relato dos bastidores. Sempre foi assim. As irmãs, elas estão num conflito interno, momentaneamente separadas. E diz que brigam sempre. Mas é normal, né? Irmãos, eles sempre acabam tendo conflitos uns com os outros, né? Espero que a dupla volte e que tudo corra de uma forma natural. Ó o Bob. O Bob tá aqui, ó. Não quer briga não, mas tá nervoso, ó. Ó. O Bob não é brincadeira não, hein? O Bob não é mole não. E se o senhor também quiser entrar nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, tá aparecendo aí na tela, ou no canal do YouTube, King Reality Show, nossas matérias, se inscreva no canal, dá um like, compartilhe, é muito importante. E também, se o senhor quiser gravar os programas aqui nos estúdios da Demais TV, é só entrar em contato através do site demaistv.com.br ou do telefone que aparece aí na sua tela, procure o Rodrigo Braga ou a Kika, Demais TV, muito bacana. O programa tem falado de muitas coisas aqui, e principalmente da pandemia da Covid-19. Eu fico, às vezes, assustado quando eu ando pelas ruas da cidade ou em outros lugares que eu vou e conheço pessoas que ainda se recusam a ser vacinadas. É um absurdo. Recentemente eu estive no litoral de São Paulo, conversei com uma pessoa, até uma senhora, que me disse que não tomou nenhuma das doses, que não acredita na pandemia. Mas infelizmente tem muita gente com esse tipo de comportamento e é um comportamento extremamente perigoso que pode levar à morte e pode arrastar outras pessoas junto. É um absurdo, mas existem sim pessoas assim. Mesmo no cenário, vendo o cenário de milhares de pessoas que já foram mortas, pessoas que ainda estão morrendo, a pessoa não quer se vacinar, fica difícil, porque temos o livre-arbítrio. Somos seres, indivíduos responsáveis por nós mesmos. Então é difícil você convencer uma pessoa ao contrário. Mas eu, através dos veículos de comunicação, estarei sempre a favor da ciência. Se existe uma praga, uma pandemia, ela deve ser combatida com vacina. Ela deve ser combatida com remédios, para que a vida humana prevaleça sempre em primeiro lugar. Por que você está falando isso, Pedro Paulo, das vacinas? Porque a matéria que vem agora tem tudo a ver com isso. Estados Unidos autoriza a vacina anti-Covid para bebês. Olha que bacana, os bebês já vão ser vacinados para não ter perigo de pegar esse vírus mortal. Põe no pente, Braga, põe no pente! A Agência de Medicamentos dos Estados Unidos autorizou em caráter de urgência nesta sexta-feira as vacinas da Pfizer e Moderna contra a Covid em bebês e crianças pequenas. A decisão abre caminho para que as primeiras injeções sejam aplicadas já a partir da próxima semana. A vacina do laboratório Moderna, em 2 doses, está autorizada em caráter de urgência para crianças de entre 6 meses e 5 anos. A da Pfizer, em 3 doses, deve ser aplicada em crianças de 6 meses a 4 anos.
Esta é a última faixa etária que ainda não havia recebido proteção nos Estados Unidos. A agência também aprovou ao mesmo tempo a vacina da Moderna para crianças e adolescentes de entre 6 e 17 anos. A da Pfizer já estava autorizada desde os 5 anos. De acordo com uma estimativa preliminar, a vacina Pfizer-BioNTech tem 80% de eficácia contra as formas sintomáticas da doença. A da Moderna demonstrou ser 51% eficaz em bebês de 6 meses a menos de 2 anos e 37% eficaz em crianças de 2 a 5 anos. Se a população mundial resolve não se vacinar, ela comete um crime contra a humanidade. Porque sem vacina você tem a possibilidade maior de contaminar outras pessoas. Ou seja, levar outras pessoas à morte. Levar outras pessoas a ficarem acamadas, a precisarem de respiradores para sobreviver dentro das UTIs. E muitos deles não conseguem voltar, são apenas enterrados e têm a vida abreviada por essa peste maldita que se chama coronavírus. Então, parabéns aos americanos por vacinar os bebês. Espero que aqui no Brasil, rapidamente, seja feita vacina também para essas criaturas tão lindas e tão meigas que são as crianças. O Bob é apaixonado pelas crianças. O Bob é louco pelas crianças. E o nosso campeão de MMA também. Ah, mas por quê? Porque as crianças são o futuro do nosso país. Eu costumo dizer aqui há mais de um ano que eles são o porvir. Eles são a nossa salvação para tempos melhores. Por isso, vamos cuidar das nossas crianças. É uma reflexão que faço e peço que o senhor compartilhe com outras pessoas do seu convívio natural também. Vou dar um recadinho da maçonaria, eu já volto. Põe no pente, Braga, põe no pente! Atenção, o senhor que está em casa, nesse exato momento, assistindo esse programa, entre em contato com a verdadeira maçonaria operativa, GLMM. Você que tem curiosidade, que sempre quis descobrir os segredos da maçonaria, chegou a grande oportunidade de você conhecê-la melhor. Entre em contato através do site glmm.com.br ou através do zap que passa aí na sua tela, o 0 operadora 11 9 5085 3377, e conheça os verdadeiros mistérios da maçonaria. Se você quer se tornar um homem melhor, procure a maçonaria. A maçonaria é milenar e tem feito homens melhores ao redor do planeta há milhares de anos. Procure entrar em contato com a GLMM, a grande loja maçônica do grande mestre Kleber Nunes Cruz, através do telefone que está aí na sua tela ou do site glmm.com.br. A verdadeira maçonaria operativa. Quando nós tivemos a ideia de fazer o programa Chutando o Balde, nós pensamos não em fazer um programa apenas informativo, mas sim em fazer reflexões com o telespectador. Porque sabemos que você que está em casa, de uma certa forma, tem a sua opinião formada, concorda com a gente em certas coisas e discorda de outras. É natural. Por isso que fazemos comentários acalorados sobre determinados assuntos. E eu preciso falar de um assunto agora muito delicado com o senhor e a senhora, que vem afligindo a humanidade toda, todo o planeta Terra, que é a maldita desnutrição. As pessoas estão desnutridas, as crianças estão morrendo, principalmente em países africanos. As pessoas estão... a desnutrição infantil dispara na Etiópia devido à seca. Dispara. Ou seja, como se diz, o problema do clima, né? O aquecimento global faz com que essas partes do planeta que já são quentes
ficam mais quentes ainda. E com isso, as crianças ficam desnutridas, as crianças morrem de fome. É um cenário caótico que precisa ser observado pela Organização das Nações Unidas, pelo mundo todo, pelos bilionários desse planeta. Não podemos deixar essas crianças passando fome. É um alerta para o mundo inteiro. Então preste atenção na matéria, não mude de canal, tá muito forte. Põe no pente, Braga, põe no pente! A taxa de desnutrição disparou no sul e leste da Etiópia devido à seca e mais de 185 mil crianças estão gravemente afetadas. O anúncio foi feito nesta quinta-feira pela ONG Save the Children. Depois de 4 temporadas consecutivas sem chuva suficiente no chifre da África, às vésperas de um 5º ciclo que se anuncia seco, esta região sofre a pior seca em 40 anos e uma grande crise alimentar está se formando no Quênia, Somália e Etiópia. A ONG explicou em um comunicado que mais de 1 milhão de pessoas precisam urgentemente de assistência nutricional nas regiões etíopes da Somália, Orômia, SNNP e no Sudoeste. A organização estima que existam 185 mil crianças sofrendo da forma mais mortal de desnutrição. Na região Somália, uma das mais afetadas e onde quase não chove há 18 meses, a taxa de desnutrição aumentou 64% no ano passado. Esta seca afeta cerca de 8 milhões e 100 mil pessoas na Etiópia, o segundo país mais populoso da África, que também sofre um conflito armado há 19 meses no norte do país. A Save the Children estima que cerca de 30 milhões de pessoas, o equivalente a 1/4 da população, precisam de assistência humanitária. Somado a essas duras condições climáticas ao conflito na Ucrânia, que aumentou o preço do combustível e dos alimentos. Agora imaginem um bebê, um ser divino, um ser que não tem pecado, que não tem culpa nenhuma dos problemas que ocorrem em torno dele, que vem para a Terra com um propósito de ser feliz, viver uma vida saudável, de repente morre de fome, desnutrido, por não ter possibilidade nenhuma de vida. Vamos dar uma sapatada na cara da fome, sapatada na cara da fome. Precisamos olhar por essas pessoas, porque são seres humanos como nós. Eles nascem, crescem, têm sonhos, têm projetos, idealizam ser felizes, projetos de vida que são interrompidos pela desgraçada da fome. Faltam alimentos. Esses países africanos, e o pior é que onde há uma pobreza extrema, as mulheres têm a tendência de cada vez mais engravidarem. Ou seja, quanto mais pobreza, mais filhos, mais crianças. E aí, infelizmente, o sofrimento tende a ser muito maior. O sofrimento é uma coisa que incontrolável. Eu imagino essas mães lá na Etiópia, na África e aqui no Brasil também, né? Porque nós estamos rodeados pela fome. Não vamos ser hipócritas de falar que aqui ninguém passa fome, que, segundo estatísticas, tem milhares de pessoas passando fome pelo mundo, inclusive dentro do Brasil. E essas mães que acordam todos os dias e olham para aquelas crianças sem ter o que dar para comer. Aonde vamos parar? Por isso que eu peço para vocês que são abastados, que são da prateleira de cima, que têm dinheiro, que podem fazer alguma coisa, façam por essas pessoas que necessitam, que precisam de um lugar ao sol, que precisam aparecer, sorrir para as luzes da ribalta, precisam crescer, evoluir mentalmente para serem cidadãos do bem. Quantas crianças passando fome pelo mundo, meu Deus. Que o Senhor Jesus Cristo ilumine o caminho dessas crianças e de todos
que possam fazer alguma coisa por elas. Encarecidamente é o meu pedido hoje para vocês. Bom, com recorde de onda de calor na Europa. Olha só, na Europa o calor comendo solto. Por isso também na África não é diferente e o bicho pega, principalmente num país pobre. Preste atenção. Põe no pente, Braga, põe no pente! Na Espanha, bombeiros seguiram lutando neste domingo para controlar vários incêndios no norte do país. O mais perigoso avançava na Serra de Culebra, um maciço montanhoso na região de Castilha e León, perto da fronteira com Portugal. Segundo o governo regional, mais de 25 mil hectares já foram consumidos pelo fogo. Moradores de cerca de 20 cidades que haviam sido retirados da área foram autorizados pela manhã a voltar para suas casas. A Espanha sofreu ao longo desta semana com uma onda de calor excepcional, com temperaturas acima de 40 graus Celsius em várias regiões. De acordo com a agência meteorológica AEMET, 43,5 graus Celsius foram atingidos em São Sebastião e 42 graus Celsius em Zaragoza. Na França, Paris registrou queda nas temperaturas sufocantes de sábado após uma tempestade durante a noite. Na madrugada de domingo, os termômetros da capital francesa marcavam cerca de 16 graus Celsius. Na Alemanha, a onda de calor começou na sexta-feira e no sábado as temperaturas alcançaram um recorde de 36,4 graus Celsius no sudoeste do país. Como resultado, um incêndio na região de Brandemburgo, perto de Berlim, se espalhou afetando cerca de 100 hectares. A multiplicação das ondas de calor na Europa é uma consequência direta do aquecimento global. Segundo os cientistas, as emissões de gases de efeito estufa aumentam a potência, duração e repetição das ondas de calor. A culpa é do próprio ser humano, que numa ganância sem limites, pela prosperidade e poder, destrói a natureza de forma desordenada e acontecem tais coisas como o aquecimento global. Aonde vamos parar? Por isso tomemos cuidado, vamos ser pessoas mais sóbrias das nossas vidas e das nossas faculdades mentais. Eu gostaria muito de dar notícias maravilhosas aqui nesse programa, somente sobre coisas boas, mas precisamos encarar a realidade e trazer à luz da mídia os fatos pertinentes que acontecem no mundo todo. É essa a nossa missão. Gostaria muito de agradecer ao senhor e à senhora por mais uma edição do Chutando o Balde. Deus abençoe, fiquem com Deus.